Fala pessoal, como vocês estão? Muito boa tarde, espero que estejam todos bem aí nesse final de semana de feriado, né? Feriado prolongado, praticamente foi na quinta-feira. Mercado interno, assim, B3 praticamente sem liquidez, mas o mercado lá fora bombou, viu? Com notícias de prévia de PIB, PMI, tudo que puder ter de notícia aí que movimentou bastante o mercado. Sem mais delongas, vou compartilhar aqui os meus estudos e análises para a semana para todos vocês. Aproveitando também, se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, deixa o seu like no vídeo aí para gente, para ajudar o canal. E também estamos com as nossas vagas para mentoria aberta, tá? Depois de muito pessoal do nosso Telegram ter pedido, a gente abriu aí finalmente a mentoria. Colocamos no escopo que a gente acredita que vai dar jogo no sentido de que a gente vai conseguir passar o máximo de conhecimento para vocês e vocês vão conseguir absorver, diferente de qualquer outro curso que você já viu no mercado, porque de fato a gente vai pegar na mão e andar com vocês até o final, tá? Não é simplesmente despejar conteúdo e sair andando por aí. Então tem aqui até, vou deixar o link compartilhado também na descrição, tá? Aqui a nossa mentoria, que tem todo o escopo de como que a gente vai trabalhar, vão ser para aproximadamente 3 meses de trabalho juntos, tanto como aulas à noite, quanto também acompanhamento de mercado durante o dia. R$3.000, podendo ser parcelados em até 12 vezes. Muita gente pediu para a gente tentar ver o que a gente conseguiria negociar lá internamente também, para tentar melhorar junto com a Eduz, questão dos juros. E aí a gente não conseguiu negociar tão bem. No final a gente vai absorver parte, justamente para poder dar mais oportunidade para quem quiser realmente fazer, que a gente está vendo. Principalmente para quem acompanha a gente desde o início. Quem acompanha a gente desde o início já viu aí como que funcionam nossas análises, como que a gente performa no mercado. E quem gostar da gente, né, quem gostar do nosso conteúdo, da nossa forma de ensinar, vai querer acompanhar com certeza. Sem mais delongas, vou aqui já colocar o Profit para a gente começar a nossa análise, né? Deixa eu tirar isso daqui. Tirar isso aqui. Tá. Isso aqui é o que eu tinha deixado da semana passada, né? Para a gente poder não ter que explicar novamente tudo ao mesmo tempo. Deixa eu abrir o point fix aqui. Agora sim. Aqui, não preciso falar mais, que estávamos em tendência de alta, continuamos em alta. Primeira manipulação falhou, primeiro spring, a gente coloca aqui, spring duplo no topo anterior. Conseguimos finalmente o vendedor sell side, né? Ganhar força, fazendo a onda de mitigação, até que ele parou num ponto de um order block, considerado ponto de parada, que conseguiu levar o preço para cima e conseguir romper as outras estruturas e continuar a tendência de alta. No final do ano passado, eu vou apagar para não ficar bagunçado. No final do ano passado, a gente teve aqui, essa era a máxima histórica do Ibovespa, fizemos a manipulação em cima, fechamos acima, fechamos abaixo, fizemos no início desse ano a defesa do médio do player aqui, isso tudo a gente explica toda semana, tá, gente? Por isso que eu tô indo bem rápido aqui. Defesa do médio do player e agora a continuidade da tendência de baixa para tentar chegar em pontos de parada de interesse que o player o comprador vai ter interesse e região para ele poder trabalhar. Por enquanto, aqui para ele não é interessante, porque ele não julga que está barato o suficiente. Ele não quer comprar caro, né? Que ainda está numa região de prêmio para ele. Então, onde a gente julgaria que seria os pontos de parada do player? Vou aqui para o diário. Na verdade, deixa eu voltar para o semanal, só para mostrar uma coisa aqui. Revisitar algumas ideias da semana passada, né? Eu estava falando para vocês que eu não estava considerando ainda que o Ibovespa poderia, de fato, perder essa mínima aqui, porque no final podia ser que a gente estava formando um retângulo, uma consolidação, né? No final, acabou que aconteceu o quê? Perdemos essa mínima aqui, fechamos abaixo. Logicamente, poderíamos estar prevendo que poderia haver um fechou acima aqui para poder comprar? Poderia, mas eu já começo a achar essa opção muito mais remota. O que seria mais interessante para a gente poder comprar?
E agora eu vou para o diário para ficar mais claro para todo mundo. Então, essa consolidação aqui furou. Inclusive, a gente tinha essa outra consolidação aqui, né? Pelo próprio diário, fica muito mais claro da gente ver que foi defesa do comprador, defesa do comprador, defesa do comprador, nesses pontos aqui, ó. Neste primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Aqui ele não conseguiu defender, ele fez a manipulação, fez o famoso spring, para trazer de novo o preço para uma região cara, que seria 50% desse range. E aqui seria a nova atuação, a entrada do player vendedor, que agora conseguiu estopar todo mundo que comprou aqui. Aonde eu poderia prever que seria o primeiro ponto de parada, agora olhando para baixo, que o comprador teria interesse de voltar? O primeiro seria aqui, essa região, mais ou menos essa região aqui, ó. Entre 120.500 a 119 mil. Aqui seria o primeiro ponto de parada. Logicamente, eu sei que isso aqui é um fair value gap, ó, esse que não encosta na mínima desse. Só que eu não vejo ponto de uma entrada de institucional aqui ainda. Eu acho que ele precisa ainda cair para essa região para botar mais gente na venda ainda, cada vez mais na venda, e aí sim ter combustível suficiente para tentar voltar e rebater aqui. Caso ele não pare aqui, caso ele não pare, não tenha esse primeiro ponto de parada, onde seria o ponto de interesse, onde o vendedor quer chegar? Por que ele está fazendo tudo isso? Aonde ele quer ir? Cara, se a gente for olhar pelo semanal, tem essa pernada de alta. O que a gente sempre fala para vocês? O que a gente sempre fala? Onde eu tenho o dinheiro escondido aqui? É sempre nas extremidades. É sempre nas extremidades. Então, onde que esse cara que saiu vendendo aqui a roda quer chegar? Esse cara quer chegar aqui. Esse cara quer chegar aqui. Tá? Então, se a gente for pelo diário, ele tem a intenção de fazer essa liquidação externa. Ele vai conseguir? Eu não sei. Aonde eu sei que o comprador vai tentar defender com unhas e dentes? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto que ele poderia tentar entrar, e aqui é mais interessante, porque pelas outras ferramentas que a gente usa, e você vai aprender na mentoria também, aonde ele poderia ter esse ponto de parada? Seria nessa região aqui. Nessa região. E se a gente pegar os 50% dessa região, que é um fair value gap, é um enorme fair value gap, né? A gente marcaria aqui, e a gente chegaria em torno de 115 mil. Então, cara, se eu estivesse fora do mercado hoje, né? Porque aqui, vocês bem sabem, se quiser voltar lá atrás e ver as nossas recomendações do que eu faria se, que foi o que eu fiz e que foi o que o Clinton fez, neste ponto aqui a gente falou assim, se você tem posição comprada em bolsa, comprada em ações, aqui é o momento de zerar. Porque daqui para cima é muito difícil de passar. E que foi isso que aconteceu. Só que não, a gente vê a galera agora, não, aqui nesse ponto, vamos desovar, vamos sair das operações. E agora o guru do mercado já está falando para comprar. Eu não faria isso. Eu não faria. Eu esperaria primeiro chegar nesse ponto, aí eu tentaria montar parte de uma posição. Pegaria, dividiria o meu capital em 3, e aí 1/3 eu já colocaria aqui. Beleza. O que eu faria em seguida? Eu esperaria chegar em uma região muito próxima aqui dos 115.600, 115 mil. Aqui eu gostaria de montar mais 1/3 da minha carteira. E por último, se ele chegar até aqui, eu montaria o restante da minha carteira. Tudo isso na expectativa do movimento de que aqui realmente o comprador vai entrar. E aí o alvo final desse comprador seria, depois de todo esse movimento aqui que ele fez de mitigação, né? Que foi o transporte do preço do ativo de um ponto mais caro até o ponto mais barato, ele rebater, fazer uma nova quebra-estrutura, um novo boss e seguir adiante, tá? Então, isso é o que eu penso para um médio, longo prazo. Até porque eu ainda acredito, devido às circunstâncias dos outros mercados, que aqui poderia sim, esse ano, ter, de fato, porque ano passado foi voo de galinha, tá? Mas, de fato, um rally de final de ano. Tá? E aí a gente tenderia a chegar nesse ponto aqui até, sei lá, meados de setembro, outubro, pelo ciclo do mercado, e aí sim, novembro, dezembro, a gente ter essa última puxada. É assim que eu estou tentando imaginar que eu faria com a minha própria carteira. Se eu olhar aqui pelo 240 minutos, também eu não tenho nada me falando que eu tenho que comprar. Inclusive, o mercado está em super tendência de queda. Por que eu falo que ele está em uma super tendência de queda? Porque ele não consegue chegar nas regiões que eu quero vender.
Ele não consegue, eu vou colocar isso aqui num 60 por 15 minutos, talvez é mais claro, né? Se eu colocar num 15 minutos, se eu ver cada pernada que ele tá caindo, ó, quebrou essa estrutura, certo? Fez essa pernada aqui. Se eu pegar de 0 a 100 dessa pernada, por exemplo, eu nem consigo chegar próximo acima dos 50%. Olha aqui, eu chego até aqui, eu chego até aqui. Eu não chego em regiões caras para eu estar vendendo. Então, eu, Ariane, por exemplo, não estou conseguindo fazer venda, pelo menos não venda em região cara. Aí, o que eu estou tendo que fazer em contrapartida? Que aí é outra coisa que a gente vai assinar na mentoria também. É como fazer rompimentos pelo Smart Money. Como, né? Seria nas quebras dos boss. E aí, a gente conseguir pegar essa tendência aqui. Não é o trade que eu mais amo? Não. Mas aí, se eu não fizer isso, eu não vou ficar sem fazer nada. Eu tô olhando navios, esperando um spring duplo aqui sem parar. Coisa que não tá nem fazendo, tá? O mercado não tá nem fazendo isso. Então, é isso que a gente está prevendo pelo Ibovespa. Pelo Ibovespa, eu esperaria que ele conseguisse cair um pouco mais para poder, de fato, comprar. Caso contrário, o que eu vou fazer? Cada vez que ele formar uma estrutura e quebrar, eu vou tentar operar o rompimento. Ou então, eu vou tentar ver se ele volta em regiões mais caras, como essa aqui, por exemplo. Ou como essa aqui, por exemplo. Aqui, para tentar vender. Isso tudo pelo Ibovespa. Por que eu estou falando Ibovespa? Porque o mercado está sem liquidez. Mercado sem liquidez, eu olho para o Ibovespa, tá? Agora, olhando pelo índice futuro, o que temos aqui? Isso aqui a gente sabia que era um fake shock, eu expliquei no vídeo da semana passada. Isso aqui é um ponto de parada que eu tenho, que é o mesmo do Ibovespa. Eu quero ver como que ele vai reagir. Vou deixar já marcado aqui para saber o que eu faria aqui nessa região. E aqui eu vou direto para 15 minutos para os cracudos que me pediram no direct, para eu poder explicar um pouco mais das entradas do meu day trade, o que eu faria. Então, agora aqui, o que eu tenho? Eu tenho essa região aqui que seria mais cara para eu atuar, se o mercado chegar por aqui próximo. Tá difícil. Mas se ele chegar por aqui, é um ponto que eu vou querer atuar. Tá? Entre 125.800 e 126.214. Próximo ponto que eu poderia prever seria a captura dessa liquidez aqui, porque isso aqui a gente sabe que é uma base anterior, só que é também um inducement. Por que é um inducement? Porque se eu traçar essa pernada aqui até aqui, se eu não cheguei até 50%, então isso aqui a gente sabe que não é a mitigação dessa pernada. Ela ainda precisa ser mitigada. Como que ela vai ser mitigada? Através do dinheiro. Cadê o negócio para escrever aqui? Epa, é esse aqui? Mudou? Não tô conseguindo escrever, não. Ah, tô viajando, passou. Misturando TradingView com isso. Então, aqui eu sei que eu tenho dinheiro. Eu poderia esperar na segunda-feira ou na terça-feira uma manipulação dessa região. Então, fechando acima dessa região, fechando abaixo dessa região, eu poderia fazer uma venda aqui, com alvo nessa mínima aqui, e é isso que eu tenho. Caso contrário, eu ficarei de fora da compra até que ele faça o spring duplo. Então, eu marcaria a mínima aqui, esperaria fechar abaixo, fechar acima, romper, ativar esse trade e eu ficarei de fora. Depois eu espero esse trade estopar e essa vai ser a minha linha de atuação. Essa segunda aqui. A segunda manipulação, que é o que a gente chama de spring duplo, tem vídeo no canal, tá? Então eu esperaria fechar aqui abaixo, depois que fechar acima aqui, se romper a máxima deste candle, eu poderia comprar com stop na mínima e alvo até a próxima região de liquidez, caso isso aqui não tenha sido mitigado, tá? Então, isso aqui é a única coisa que eu faria no lado da compra. Senão eu fico de fora e eu fico esperando só por uma venda, ou de pontos mais caros que o mercado for na região, ou de rompimento. Né? É isso que temos para o índice esta semana. E dolinha? Dólar, a gente falou na semana passada, e é o que ele está seguindo de movimento, que é buscar essa região de 6,5,340, mais ou menos, né? Lógico que eu não espero que o movimento venha reto para cá, gente, porque eu sei que tem um vendedor que atua aqui, um vendedor que atua aqui. Eu vou até apagar isso aqui. Teve alguém que comentou que estava com saudade dos meus gráficos poluídos. Porque eu já deixo marcado
porque senão toda pessoa que me acompanha toda semana vai falar, minha filha, eu não aguento mais falar a mesma coisa. Mas enfim, isso aqui era um order block anterior, que a gente teve a primeira atuação do player comprador aqui, a segunda atuação do player comprador aqui, e num tempo gráfico menor a gente teve a manipulação de fechar abaixo, fechar acima, tomada de posição, para tentar pegar esse primeiro alvo. Então, o alvo foi dado. Agora, o que ficou faltando aqui? Ainda tem uma defesa do médio do player comprador para fazer. Não acredito que isso vai acontecer tão cedo. Tão cedo. E seria justamente aqui, 4935. Anota esse ponto aqui, tá? Depois que, eventualmente, se isso acontecer, né? Antes disso acontecer, o que eu espero? Eu espero que o player teste novamente 532, 5328, né? 5340, mais ou menos. É a região toda aqui, tá? Essa região toda. Porque o player não atua no único ponto, ele atua na região. E é essa região aqui, até 300 até 400, né? 5.400 que ele poderia atuar. Então, eu tentaria ver o seguinte, esperaria o preço tentar recuar por si só para pontos que eu considero de desconto para tentar comprar e ir junto com o player para lá. Onde seria aqui uma região de desconto? Essa seria a primeira região de desconto, se ele conseguir voltar até lá, pelos 60 minutos eu estou olhando, tá? E essa seria a minha segunda região de demanda, que eu poderia esperar o preço voltar para que eu pudesse comprar. Mas a Ariane está muito longe, 60 minutos, cara, não vai dar, beleza, vamos descer o tempo gráfico por 15 minutos, se você é do time dos cracudos, tá? Descendo aqui para os 15 minutos, o que eu tenho aqui em informação? Ainda não está feito. Eu tenho a estrutura de um key level sendo formado. Antes, o player comprador estava defendendo aqui e passou para cá, tá? E agora aqui eu tenho uma falha de liquidez, eu tenho um equal highs, que isso aqui tem dinheiro esperando para ser liquidado, mas antes disso, o que o player pode querer fazer? Ele pode tentar voltar até aqui. Aqui eu já sei que vai ser a formação do possível que leva de 15 minutos, então eu tentaria comprar aqui neste ponto, que é o quê? 5.246,50, né, mais ou menos. Tentar comprar o stop na mínima para tentar levar o preço novamente até aqui, capturar essa liquidez e depois, quem sabe, eu tentar descer com ele. Isso para 15 minutos, tá? Só que eu vou admitir uma coisa para vocês, eu ando tendo preguiça de operar o dólar menos 60 minutos. Então, para mim, o tempo gráfico favorito está sendo 60, porque eu estou indo como swing, entendeu? Como está muito sem liquidez o mercado, principalmente o dólar, o índice até tem, mas principalmente o dólar, eu estou querendo fazer mais operações de swing. O que eu tenho aqui do lado esquerdo do gráfico? O que eu tenho aqui do lado esquerdo do gráfico? Eu tenho esse carinha aqui, que vai me atrapalhar em qualquer compra que eu fizer, tá? Então, eu vou já deixar ele marcado em vermelho, entre 5.285 e 5.313, porque eu sei que o player vai tentar me atrapalhar aqui. Eu sempre gosto de marcar os 50%, porque se eu quiser entrar nessa contra-tendência dos 60 minutos, eu teria que entrar pelo menos nos 50%, que seria 5.304, mais ou menos. Então, o que seria o trade da semana para mim? Tá? Resumindo, o trade da semana em poucas palavras. Eu gostaria que ele viesse até aqui, eu vou comprar ele aqui, levar isso até aqui, onde vai buscar a liquidez. Quando ele buscar essa liquidez aqui, ele vai ter combustível para subir um pouquinho mais. E eu vou rezar para Deus que ele chegue até aqui. Quando eu chegar nesse ponto, eu posso virar a mão e tentar descer com ele até esse ponto aqui. E aqui nesse ponto seria a compra. É assim que a cabeça do trader... Nossa, olha o sol na minha cara. É assim que a cabeça do trader tem que... Deixa eu virar um pouquinho. Tem que começar a funcionar. Qual que é o seu planejamento para a semana? O que você pretende fazer dia após dia? Logicamente, conforme os dias vão passando, o mercado vai alterando a dinâmica. A gente vai ter que alterar uma coisa ou outra. Não dá para ficar fixo 100%, porque a gente tem que andar conforme o mercado nos diz para onde quer ir. Mas isso aqui é a fotografia que eu gostaria de levar para mim durante a semana, tá? Então é isso. Vamos agora para Trading View
para a gente mostrar um pouquinho o mercado americano. Teve uma porrada aqui no último momento, sexta-feira, inclusive eu comprei uma call aqui que valorizou assim absurdamente. Ela saiu de mais ou menos 55 centavos e foi para 4,50. Foi assim, absurdo. Isso porque quando a gente opera futuros, nem sempre eu vou conseguir achar o suporte, né? Ou a resistência, ou o ponto da virada. Eu vou poder me arriscar muito e levar vários stops. Então a gente compra a opção para tentar sair um pouco desses stops, mas sabendo que você está numa região que poderia ser inversão de mercado, e foi justamente isso que fez. Se eu for olhar aqui na semana, é muito claro que isso aqui é uma tendência de alta, né? Eu não preciso desenhar. Até o meu filho de 2 anos sabe me falar que o gráfico está subindo quando eu olho para a direita, né? E o que o player está tentando fazer aqui? Ele está tentando fazer uma manipulação. Inclusive, ele fez. Fechou abaixo, fechou acima, trade da venda aqui acionado. Não é nem um pouco operável fazer esse tipo de trade aqui, porque você está com um player 100% para um lado. O que a gente teria que fazer se eu quisesse operar no diário para poder vender? Ou eu espero uma reversão, um choque aqui para aí sim eu começar a vender, ou eu teria que esperar ele romper essa máxima aqui, e aí sim ele fecharia acima da região, depois ele fecha abaixo, ele ativa o meu trade aqui de venda, o stop aqui em cima, e eu tentar carregar essa posição até um ponto de maior liquidez, ou até pontos de parada, como esse aqui ou esse aqui, tá? Caso contrário, eu não posso ficar vendendo aqui na primeira manipulação que acontecer. Isso é parte também do conteúdo. Então, vou descer o tempo gráfico agora para explicar o que aconteceu no 4 horas, que é uma coisa que a gente notou na semana passada, quando eu conversei com vocês. A gente tinha aqui, isso aqui, era o que leva de 4 horas. Nós atingimos os 50% deste que leva. Atingimos os 50% bem aqui, certo? Mais ou menos aqui. O que me mostra que o 4 horas fez um choque para baixo. Se ele fez um choque para baixo, agora ele está atuando dos dois lados, tanto o comprador quanto o vendedor. O que isso quer dizer? Então, se eu estiver próximo de um suporte, pelo 4 horas eu posso comprar. Se eu estiver próximo de uma resistência, pelo 4 horas eu posso vender. Entendeu? É isso que quer dizer o player dos dois lados, tá? Ele fez o choque aqui. Ele fez o choque aqui. Neste ponto aqui. Opa. Neste ponto aqui, voltei, dei a minha entrada de confirmação em cima da defesa do médio do vendedor, e agora quebrei uma nova estrutura, fiz um novo boss, fiz o primeiro boss, o que mostra que agora, a partir do primeiro boss, o 4 horas só está para o lado do vendedor. Então, tudo que eu tenho que fazer é esperar o 4 horas voltar para uma região de prêmio e vender junto com ele, beleza? E é isso que ele está começando a fazer aqui. Onde que eu poderia esperar esse player de 4 horas? Primeira região que eu poderia esperar seria aqui. Nessa região aqui. Que eu gostaria, né? Segunda região que eu esperaria seria ele tentar voltar para essa região do pavio aqui. E aí aqui é um trade complicado, né? Porque eu estou muito próximo da extremidade, o que significa que eu tenho muito combustível. Então, é o melhor tipo de trade, mas é o trade mais arriscado também, é que mostra que o vendedor não está tão forte assim, está precisando fazer preço médio para poder se alavancar e desovar a operação, tá? Então, o meu trade de preferência seria mais aqui essa região, tá? Do que essa aqui, que é o que ele está fazendo, ele está chegando aqui. Inclusive, se a gente for olhar pelo 1 hora, olha o que está acontecendo numa hora. O preço começou a subir com divergência. Veja que eu tenho topo de estrutura, topo do MACD. Novo topo sendo formado e olha onde o MACD já está. O que significa que ele está subindo com divergência, tá? Então, eu esperaria ver aqui ou uma quebra de estrutura num tempo gráfico menor, como de 5 minutos ou 15 minutos, para tentar entrar junto na venda, ou eu entraria no risco aqui nos 50%. Depende de como tiver o fluxo de ordens no momento, tá? Isso aí a gente só consegue ver na hora do mercado mesmo. Então, é isso que eu tenho de expectativa para o S&P. Se a minha análise estiver correta, ele vai conseguir nessa semana fazer o quê? Chegar nessa região,
quando ele chegar nessa região, a gente entrar na venda para fazer uma nova quebra-estrutura e a gente chegar até pontos mais baratos do mercado, né? Como, por exemplo, essa região aqui, depois essa região aqui, e por aí vai. Tá? É escadinho, o mercado vai vencendo até vencendo. E lembrando que eu ainda estou em tendência de alta do diário e do semanal. Eu só estou em tendência de baixa do 4 horas e do 1 hora. Se bem que, deixa eu ver se 1 hora fechou para cima. Deixa eu ver aqui se ele atingiu 50%. Ele atingiu 50%. Então, 1 hora agora já está para os dois lados. Então, 1 hora tá para os dois lados. Eu só tenho 4 horas vendedor no momento. E eu vou estar postando todos os meus vídeos com isso. Então, talvez, para não ser tão agressivo ou tão arriscado, eu esperaria uma quebra-estrutura de uns 5 minutos ou de uns 15 minutos para entrar a favor de novo na tendência de baixa, tá? Caso contrário, o que eu faria? Esperaria um novo recuo aqui, eu tentaria comprar com stop aqui na mínima para tentar chegar nos alvos mais distantes, como esse ou como esse, beleza? E agora vamos para Bitcoin, para finalizar. Tá certo? Isso aqui é um conteúdo? Não. Aqui. Na semana, eu ainda poderia considerar isso aqui como a nova formação de um key level, de estrutura, onde o comprador está tentando defender a tendência de alta aqui. Se ele perder e fizer o choque, aí sim eu poderia falar que o semanal está revertendo a tendência de alta agora para baixo. Por enquanto, ele continua 100% para alta. O diário tinha o que level dele aqui, passou para cá, virou tendência de alta para baixa. Aqui ele conseguiu reverter e agora ele está atuando para os dois lados. Então, o diário ainda para os dois lados, o que eu esperaria? Esperaria ele chegar em regiões mais caras, como essa que foi a primeira que ele chegou. Ele está tentando voltar aqui para esse ponto aqui, que é a defesa do médio do player comprador, ou quiçá para esse ponto. Então, eu teria esses dois pontos aqui que eu poderia fazer uma compra. Somente esses dois pontos. Uma compra mais conservadora, tá? Em torno de... Vou tirar o point fix para ver. Em torno de 57 mil ou em torno de 60 mil. Eu deixaria até ordens penduradas aí com stop aqui. Lembrando que isso aí eu estou fazendo compra pelo diário e pelo semanal. Se eu for descer o tempo gráfico, onde seriam compras plausíveis? Cara, aqui, de fato, agora virou o meu novo key level do 4 horas, tá? Então, pelo 4 horas, aqui, os 67 mil é uma região boa de compra. Mas aí o seu stop tem que estar aqui, em 66, para você tentar pegar a máxima aqui, mais ou menos em 70 mil, e depois em 72. E aí, às vezes, você deixa uma querelinha para tentar ver se, eventualmente, vai romper esse topo. Mas, sinceramente, Bom, semana que vem a gente tem payroll. Pode ser que, às vezes, a força do payroll consegue romper aqui essa máxima. Mas, por enquanto, o mercado está totalmente lateralizado em Bitcoin. Não tem muito o que se fazer, a não ser você ou operar swings mais rápidos, ou então você desenhar aqui um retângulo e deixar uma ordem de venda aqui plotada e uma ordem de compra aqui, tá? Desculpa. Desculpa. Lembrando que a venda é muito mais arriscada porque você está contra o movimento, tá bom? A compra é sempre mais favorável porque você está a favor da tendência. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha revisão aí da análise. Durou um pouquinho mais. Nossa, esse sol tá bem na minha cara. Aqui tô gravando aí, são 17 horas, né? Então agora tá na cara. Obrigada por me acompanhar até aqui. Quem gostou das nossas análises, quem gosta das análises, lembrando aí, a gente está com a mentoria aberta.
A gente vai seguir com as vendas até final de junho e iniciaremos aí os trabalhos no dia 1º de julho, viu? Um grande beijo para vocês, uma ótima semana, muito cuidado, muito gerenciamento de risco, analisem a posição de carteira de vocês, não vão por conversas de gurus, influenciadores, pelo amor de Deus, aprendam a analisar o mercado, aprendam o conteúdo gratuito que está aí na cara de vocês, para que vocês não dependam de outras pessoas, não dependam de terceiros, tá bom? Grande beijo para vocês e até mais!